Bem-vindos de volta, amantes da lore do 40.000, e hoje nós vamos falar do Templo dos Assassinos Vindicare, que cria os melhores atiradores do Império. E olha, esse é um título respeitoso, sim, no Império que está sempre em guerra. O seu melhor atirador é porque eles são diferenciados. E eles têm um motto, um ditado, que é Exitus Ata Proba, que era para significar os fins justificam os meios, porém, essa palavra em latim era para ser finis subessent modus. Então, eu acho que é um erro de tradução, mas tudo bem, ninguém mais sabe falar latim mesmo, então tá tudo certo. Mas o significado deveria ser os fins justificam os meios. Mas, beleza, partindo para a próxima. De onde é que eles se originaram? A origem de todos os templos dos assassinos veio dos 6 que o Malcador reuniu no Monte Vingança, e cada um deles recebeu o título de diretor primus do seu templo. E no caso, e os templos receberam o nome dos mestres assassinos que foram escolhidos. No caso dos Vindicare, o Senhor Vindicare. O Senhor Vindicare, esse nome eu não sei se é o primeiro nome dele, o sobrenome, ou só um codinome de assassino que ele escolheu e ficou famoso por. Mas, todos eles são assim, então esse é o nome que eles escolheram para eles, e Director Primus quer dizer o primeiro diretor, então acho que é mais fácil falar em português. Inicialmente, ele recrutava apenas quem eram os melhores e que ele achava que tinha o potencial para ser um ótimo atirador de elite. Ele escolhia a dedo os possíveis candidatos para a escola. Hoje, os assassinos já descendentes dele recrutam os melhores alunos da escola Progenium. A escola Progenium é uma escola do Adeptus Ministorum, que seria o Ecclesiarch, o clero, é a igreja organizada do Império, é o Adeptus Ministorum. E eles, nessa escola, é apenas aceito órfãos. Órfãos de vários planetas, várias famílias nobres, ou membros assim do exército, de maior ranking, oficiais do exército e da marinha, que morreram, os seus filhos vão ser levados para a escola Progenium para ter um treinamento diferenciado. E é dela que forma a maioria dos oficiais do exército, da marinha, da parte dos comissários e de alguns esquadrões de elite império afora. Além também de muitos inquisitores, vêm da escola Progenium. E os melhores dos melhores, eles recebem uma carta. Uma carta, assim, sem remetente, que convida eles para fazer um curso à distância. Curso à distância. E se eles aceitam esse curso extracurricular, de cada 10 que aceitam esse curso, 1 a 2 sobrevivem o treinamento inicial. Todos os templos assassinos, eles não falam como é feito esse treinamento, é muito segredo, porque isso vem desde o primeiro, vem desde do Vindicare, e que ele desenvolveu como treinar e como escolher os seus assassinos, e isso só se manteve a tradição até hoje. Então a gente não sabe ao certo como é. Provavelmente envolve treinar a resistência, a perseverança, a calma e a habilidade física dos seus recrutas. É possível que o treinamento deles nada mais é esse inicial do que tu sentar numa cadeira numa sala extremamente quente, seca, com uma garrafa da água gelada logo à tua frente, e eles disserem, não mexe. E aí tu fica ali, olhando para a água, por horas e horas, talvez dias, e aquele calor e o teu corpo pedindo por água, e aquela garrafinha de água gelada cada vez mais saborosa, parece que tu consegue sentir o gosto da água, e tu quer pegar a garrafa, mas tu não pode pegar a garrafa, e se tu toma aquela água, tu morre. Provavelmente ela era envenenada, e aí tu reprovou o treinamento inicial, ou eles te mandam para casa, não sei dizer, provavelmente tu morre. Ou pode ser um teste físico extremamente árduo, difícil, cheio de armadilhas que tu precisa prestar atenção, desviar e mostrar uma atenção muito grande a pequenos detalhes e uma força física enorme para conseguir passar por aquele desafio, além de resistência, porque eles não vão te dar nem água nem comida. E
Um assassino é que eles recebem depois, quando eles passam nesse primeiro processo, tu perde o teu nome e tu ganha um número. E uma frase famosa de um dos assassinos é 1 ou 1000, eu vou matar eles todos. Não importa. Assim, eles são ótimos atiradores, eles são bem confiantes. Eles são o ápice do que um ser humano muito, muito, muito bem treinado e com tecnologia consegue chegar. Os equipamentos que eles recebem, porque não basta só ser um ser humano acima da média, muito resistente e fisicamente apto. Tu também vai ganhar as melhores armas possíveis, as êxitos. As armas êxitos, elas são feitas à mão pelos melhores magos do Adeptos Mecânicos. E além de feita à mão, ela é totalmente customizável. Ele é um assassino que prefere uma abordagem mais direta. Ele prefere derrubar o alvo e os seus guarda-costas e fugir numa explosão e num monte de tiro. Eles vão fazer um rifle menor, mais ou menos como uma carabina, com modo semiautomático, para que ele consiga derrubar vários alvos em rápida sucessão. Ele é um assassino que prefere a longa distância, a matar o seu alvo a uma distância de 2-3 quilômetros, assim, para ninguém nem ver de onde a bala veio e só matar ele sem nenhuma chance de ser pego. Então eles vão fazer um rifle um pouco mais longo, com uma mira também de maior distância. E os magos, algumas partes dessas armas êxitos, eles não sabem nem para que serve, o que eles estão fazendo, mas eles repetem sempre o mesmo modelo, porque muito dessa tecnologia já se perdeu. Então, hoje eles só copiam boa parte dela, mas a parte como é que eu vou te falar aqui, dessa parte de trás, que é o estoque da arma, eu sei falar em inglês, eu não sei falar em português, desculpa, mas ela é toda customizável. Tu pode botar o teu nome escrito em letras douradas, tu pode botar um cabo um pouco maior, um pouco menor, tu pode fazer o que tu quiser, e todas elas já vêm embutidas com silenciador, então isso já faz parte da arma. Existe também a arma secundária deles, a pistola êxitos. Ela também vem com silenciador embutido e ela tem o modo automático, porque caso o assassino precise usar ela, ele provavelmente vai estar num problema, então é para matar vários alvos de uma vez. Apesar dela ser uma arma secundária, ela serve quase como um canhão de mão. Ela consegue fazer um homem ficar empalado na parede com o tiro que ela dá. É muito forte o soco dessa arma e tu tem que treinar muito, fisicamente ser muito forte para conseguir atirar ela com uma mão só. E os assassinos dos Vindicari normalmente a utilizam apenas com uma mão. Eles recebem uma stealth suit, uma roupa de camuflagem, que olha, a tecnologia dela, se tu perguntasse para um mecânico como fazer, ele não ia saber. Somente os mestres mais altos dos adeptos mecânicos sabem reproduzir essas roupas. Elas se camuflam com o ambiente e elas se camuflam com o nível de luminosidade que tá. E elas também mandam informações para o capacete, que o capacete tem uma ligação direta com o cérebro dos nossos assassinos, para dizer para eles se ele está totalmente camuflado, se ele está um pouco exposto, se esse ambiente tem muita luminosidade. Ele, além das informações sobre a luz e a camuflagem, ele também manda informações sobre a velocidade do vento, a umidade do ar, a pressão atmosférica nesse planeta, porque lembrando que eles têm que lutar em mais de um planeta, então a pressão, a diferença de atmosfera de um e de outro, eles também têm que calcular para fazer uma trajetória precisa. E a máscara é algo que ajuda eles muito nisso. Essa máscara tem uma tecnologia avançadíssima, acho que uma das mais avançadas do Império, e ela ajuda ele nesses cálculos. E por quê? Porque ela tem uma conexão direta com o teu cérebro. Então tu tá ventando muito da direita para a esquerda, então a máscara já calcula e tu naturalmente já corrige a mira sem nem perceber. Tu faz isso de uma forma quase que subjetiva, assim, tu não pensa que tu está calculando a mira, mas graças às informações ambientais da roupa e da máscara, tu já corrige ela automaticamente.
E é como se tu, e pra ti aquilo é natural, porque tu tem um chip na tua cabeça implantado que ajuda. Além desse treinamento físico avançado e dessas roupas tecnológicas, eles também recebem um treinamento por hipnose, é psico-hipnose que eles falam, enquanto eles estão dormindo, quando eles estão comendo. Então eles estão treinando quase que 24 horas por dia. Algumas coisas o assassino faz achando que é ele que quer fazer, mas é a hipnose no controle dele. Mas mesmo assim. E todas essas armas que eu falei até agora que eles utilizam, elas têm vários tipos de munição. Porque uma arma nada adianta sem munição. As balas que eles utilizam também são altamente tecnológicas. Eles usam 3 principais. A Shield Breaker, que elas são feitas para penetrar Void Shields e barreiras psíquicas. O que é isso? O Void Shield é a tecnologia de escudo mais comum no Império. Ela faz com que a energia cinética de um objeto em alta velocidade seja transferida para o imaterial. E provavelmente lá deve destruir o piquenique de alguns demônios do outro lado. Assim, mas é só vantagem, tá aí. E para quebrar essas barreiras, tu precisa de vários impactos consecutivos, porque elas são feitas para impedir a primeira, o impacto maior, e salvar a vida de quem está do outro lado. Então essas balas elas fazem várias fases, para que a primeira seja impedida, talvez a segunda, mas a terceira explosão vai mandar um projétil direto no alvo. E existem as Hellfire Rounds. As Hellfire, elas têm toxinas que corroem, é uma mistura, é uma toxina produzida por uma bactéria extremamente letal, que ela corrói o tecido orgânico, ela vai se espalhando pela circulação e paralisando os alvos e derretendo eles de dentro para fora. É como se fosse um ácido queimando a pele, a carne e os órgãos internos do alvo. Muito efetivo contra os tiranídeos. E as Turbo Penetrators. As Turbo Penetrators são as que mais tu vai ouvir falar, porque elas penetram a armadura. E elas são uma explosão de 2 etapas. E a segunda tem um pequeno projétil de adamantine, que é o material mais duro que o Império consegue fazer hoje. E ele com alta velocidade, porque essa bala ela ultrapassa a velocidade do som. Ela consegue penetrar colunas inteiras de concreto e matar alguém do outro lado. Assim, não é uma parede que vai te salvar desses caras. E agora você pode se perguntar, beleza, eles têm armas boas, um treinamento muito eficiente, mas eles são bons no final? Sim, porque além desse treinamento, eles também utilizam os ensinamentos do Vindicare, que é o quê? Acho que seria melhor eu explicar isso com um exemplo. Até tem uma miniatura que é exclusiva para quem assinou 1 ano do Warhammer Plus, que é tipo uma Disney Plus do Warhammer. Assim, honestamente não vale a pena, é meio caro e só tem alguns shows, apesar de alguns dos shows ser bem assim divertidos, a animação tem uma qualidade meio pequena, então, mas tudo bem. Essa miniatura representa essa história, então eu vou falar sobre ela. Um dos assassinos dos Vindicare foi enviado para matar, aliás, a missão dele era matar o Skyknife. O Skyknife é o codinome de um piloto dos Dark Eldar, dos Elfos Negros aqui do 40.000, eles também existem aqui, e eles são muito mais cruéis e perigosos do que os do Fantasia. E um Eldar não é uma coisa fácil, porque eles têm uma sociedade que vive no Webway, é a conexão entre o nosso mundo material e o mundo imaterial, onde vivem as criaturas do caos. E como esse assassino ia matar ele? Não faz nem sentido. Então ele teve que procurar esse Skyknife. Ele pegou todas as informações possíveis sobre seu alvo, até da Inquisição. E essa imagino que foi a parte mais difícil dessa missão, foi conseguir que a Inquisição colaborasse com ele para alguma coisa. Mas ele conseguiu traçar que vários ataques desse esquadrão, porque assim, ó, os esquadrões dos caças dos Eldari,
eles têm pinturas e símbolos diferentes um do outro. Só que quando o teu batalhão está sendo atingido por um avião te bombardeando e atirando, tu não vai ficar prestando atenção na corzinha do avião, tu vai tentar fugir pela tua própria vida. Então os relatórios eram bem inconsistentes. Mas ele conseguiu alguns assim, relatórios que parecia o estilo de ataque, o estilo de agressão semelhante a desse Skyknife, pelo que ele tinha ouvido falar no contrato inicial. E ele calculou que tinha uma região central, porque para te sair do Webway, tu sai num ponto específico, que geralmente eles mantêm em segredo. Ele fez esse cálculo e descobriu um planeta que provavelmente era próximo dessa região que eles sairiam. E se ele ataca os planetas afastados e as colônias humanas mais longínquas, ele provavelmente iria atacar esse planeta, que estava na zona de ataque dele. E lá ele encontrou um local perfeito, meio que não tão próximo nem tão afastado dos vilarejos e das Hive Cities humanas. Ele achou uma estátua abandonada, e é um Colossus, e essa estátua ele subiu e ele ficou no olho, porque era a oca por trás, ele ficou no olho esquerdo da estátua, e ali ele ficou por 6 anos, 6 malditos anos, esperando aquele caça aparecer, aquele piloto de caça. E ali ele se alimentava ocasionalmente de uma ave que pousava no olho, ele matava, ou do musgo que crescia nas paredes, e ficava com seu corpo num nível de metabolismo o menor possível, mas sempre atento, até que a paciência dele valeu a pena. No horizonte materializou-se o esquadrão dos caças do Skyknife, com ele na ponta, a nave dele com as suas pinturas específicas que era fácil de reconhecer. Logo após se materializar, um tiro de Turbo Penetrator estourou o cockpit do Skyknife e explodiu a cabeça dele em 1000 pedaços. E a nave caiu no chão e explodiu, terminando assim o reino de terror daquele pirata Dark Eldar. Então se tu quer alguém morto, assim, eles vão quase de certeza garantir o assassinato. Claro, ele é um ser humano, seres humanos também falham e às vezes o seu alvo tem uma surpresa na manga também, como aconteceu em Vrax. Eu realmente quero falar sobre Vrax, mas eu vou só citar aqui o que aconteceu. Um assassino que foi despachado pela Inquisição para matar um cardeal que estava com umas desilusões de grandeza, mirou, depois de ter visto a rota que o cardeal fazia, ele percebeu que ele tinha um ponto que ele não estaria protegido pelos seus guarda-costas ou no meio da multidão. Esse ponto era uma fração de alguns segundos que ele passava por um jardim. E nesse jardim tinha alguns pilares antigos e ele conseguiria usar uma Turbo Penetrator Round para penetrar esse pilar e matar o cardeal do outro lado. E ele esperou o momento certo e quando o cardeal estava passando no meio do jardim, atrás do pilar, ele atirou. A bala penetrou o pilar e a segunda explosão atingiu o cardeal. Mas eu não vou contar o final da história agora. Eu acho que Vrax merece essa história depois. Então, nós não sabemos se o cardeal morreu ou não. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom. E, na verdade, não adianta fechar a janela, porque a bala deles atravessa a parede. Ai, ai. Vejo vocês na próxima. O Imperador protege. Estejam com ele.